E aí galera, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Um minutinho aí, ou dois no máximo, pra galera entrar, tá? Enquanto aqui eu abro aqui o computador, ligo o computador. Enfim, né, velho? Vamos lá. Nossa quarta aula da lei de abuso de autoridade, tá? Só esperar aí uns 2 minutos pra galera entrar. Enquanto isso, ó, manda os coraçõezinhos aí. Exatamente. Manda os coraçõezinhos pra no Instagram notificar a galera que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, mais um minutinho. Mais um minutinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Boa noite pra você do meu Instagram. Boa noite pra você do meu canal do YouTube aí, que sempre nos acompanha, tá? Estamos aqui na nossa quarta aula sobre a lei de abuso de autoridade, tá? Estamos no artigo 3º, é isso mesmo? Artigo 3º, tá? Sempre acompanhando aqui pela minha lei de abuso, né? Comentada, tá? Dá um retorno aí do áudio para saber se o áudio tá bom, se tá ruim, se tá chiando. Manda só o retorno do áudio, que aí eu começo os comentários, tá? Simbora! Boa noite, professor, top! Mandei o retorno do áudio pra gente começar. Beleza? Vamos lá. Como de praxe, desativar aqui os comentários pra gente não perder tempo, né? Vamos lá. Seguinte, galera. Eu sempre uso como referência a minha lei de abuso de autoridade comentada, tá? As informações você pode me procurar lá no direct que eu mando pra você. Vamos lá. O artigo 3º, ele vai tratar da ação penal. É isso mesmo. A ação penal. O artigo 3º, ele vai tratar da ação penal. Beleza? Você que está acompanhando, eu coloquei aí no material o conceito de ação penal. A ação penal é o direito público subjetivo de a vítima, diretamente, né, de a vítima, ela pedir, ela provocar a ação do Estado juiz para resolver determinada lide, resolver determinado conflito referente ao direito penal. Coloquei aqui, ó. Ação penal é um direito público e subjetivo de exigir do Estado juiz a aplicação do direito penal ao caso concreto. Ou seja, depois que o crime ocorre, nós temos a persecução penal, né, que é a perseguição do crime. Vamos percorrer o crime, vamos analisar aquele caso concreto. E o modo de analisar, para saber se o autor do fato, o sujeito ativo, é inocente ou culpado, é através da ação penal. Ao final da ação penal, ao final do processo, ele é declarado inocente ou culpado conforme a análise judicial. Esse conceito está aí no nosso material. O que acontece? A regra geral, repito, a regra geral é que todos os crimes, todos, a regra, tá? São de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. E essa regra consta lá no Código Penal, artigo 100. O artigo 100 do Código Penal vai nos trazer essa regra. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Só abrir aqui rapidinho. Código Penal, artigo 100, vai nos trazer
essa regra da ação penal. E lá vai dizer assim, ó, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. A ação penal, como regra, é pública. Diz o parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo MP, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou da requisição de ministro da Justiça. Diz o parágrafo 2º. A ação penal é privada. A ação penal privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Parágrafo 3º. A ação penal, a ação de iniciativa privada, pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o MP não oferecer a denúncia no prazo legal. É muito importante esse texto para a gente analisar em conjunto com a lei de abuso. Quando você ler, por exemplo, no crime de homicídio, quando você ler, por exemplo, no crime de furto, de roubo, lá não vem dizendo qual é a ação penal. Repito, lá não vem dizendo qual é a ação penal. Pressupõe, por óbvio, que a ação penal é pública incondicionada. No silêncio da lei, a ação penal, a ação será pública incondicionada. De modo diverso, quando a lei ela quer tratar isso diferente, ou seja, trazer uma ação penal privada ou uma ação penal pública condicionada, ela traz expressamente. Exemplo, tá? Se nós formos para lá, para o crime de ameaça, artigo 147, lá traz assim, ó, artigo 147, parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Ou seja, depende da representação do ofendido para que o MP promova a ação penal. Sem essa representação, o MP não pode promover a ação penal. Beleza? O outro exemplo é o crime dos crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria. Na forma do artigo 145, os crimes contra a honra, como regra, são de ação penal privada. Procedem-se mediante queixa. Diz assim, ó. Cadê o 45? Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Portanto, regra geral, os crimes são de ação penal pública incondicionada e, excepcionalmente, serão de ação penal pública condicionada ou privada. Beleza? Introdução bem legal para você. E aí, o que nós temos que comentar? Diz assim, ó, o artigo 3º caput. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Esse texto, ele era desnecessário. Por que desnecessário? Porque se ele silenciasse, ficaria implícito que os crimes na lei de abuso seriam, obviamente, de ação penal pública incondicionada. Só que o legislador trouxe essa previsão. Assim como em outras leis, tá? Por exemplo, lá no ECA, vem afirmando que os crimes do ECA são de ação penal pública incondicionada. Desnecessário, mas o legislador traz. Até aqui nenhuma novidade. O parágrafo 1º traz uma novidade que consta, na verdade, lá no Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Penal. Traz assim, ó. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Primeiramente, qual é a base constitucional disso? Esse texto, essa previsão, ele tem respaldo constitucional. Diz o artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Diz assim, ó, será admitida a ação privada
nos crimes de ação pública se esta a ação pública não for intentada no prazo legal. Praticamente o mesmo texto da lei dos crimes hediondos. Será admitida a ação penal privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. O mesmo texto constitucional. Ou seja, o legislador, na lei de abuso, traz a previsão constitucional. Essa previsão, na verdade, é um controle ministerial. É um controle do órgão do MP. Porque o MP tem um prazo para oferecer a denúncia. O MP tem um prazo para oferecer a denúncia. Diz o artigo 46, tá? Do Código de Processo Penal. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do MP recebeu os autos de inquérito policial. Portanto, o delegado de polícia encaminha ao MP os autos de inquérito e o MP tem 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso. E de 15 dias se estiver solto ou afiançado. Portanto, recebidos os autos de inquérito, o MP tem 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e 15 dias se solto. É esse prazo legal que se refere o artigo 3º da Lei de Abuso. Ou seja, a vítima ela tem interesse sim que aquele acusado, que aquele investigado, que aquele autor do crime seja processado e venha, ao final do processo, ser responsabilizado. Porém, o MP ficou inerte. A ação penal, a ação privada subsidiária da pública, ela é cabível quando o membro do MP ficou inerte. Quando houve uma inércia do MP. O MP deveria oferecer a denúncia e não oferece. Nesse caso, é cabível a ação penal privada, subsidiária da pública. Entenda, é cabível a ação penal privada, subsidiária da pública. Porque a regra é que a ação é pública. E a quem compete promover a ação pública? O membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público. Só que quando o MP fica inerte, é cabível a ação privada. Ou seja, a ação privada é cabível na ação penal pública na inércia do MP. Só para reforçar, é basicamente o mesmo texto que eu acabei de ler do Código Penal. Ele fala assim, ó. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o MP não oferece a denúncia no prazo legal. Beleza até aqui? Só para reforçar. Na ação penal pública, o MP é o titular da ação penal. Na ação penal privada, o ofendido. Na ação penal privada, o ofendido. Beleza? Continuando no artigo. Artigo 3º, parágrafo 1º. Cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecê-la, denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Beleza? Portanto, o MP pode repudiar a ação penal privada, subsidiária da pública e assumir novamente o controle da ação penal. Tá certo até aqui? Beleza. Deixa eu aqui abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Uma perguntinha, deixa eu ver. Show!
Massa. Continua aqui, beleza? Coraçõezinho sempre, para eu sentir que você está aí comigo, beleza? Ó, parágrafo 2º, fala assim, ó. A ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses contados da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Ou seja, se o MP não oferecer a denúncia após 5 dias, réu preso, 15 dias, réu solto, a partir desse momento, conta-se um lapso de 6 meses para o ofendido oferecer a ação penal subsidiária da pública. Após esse período, conta-se 6 meses, tá? E esse texto tem uma grande ligação com o artigo 38 do CPP. Diz assim, ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu querelante, legal, decairá do direito de queixa ou representação, se não exercer, no prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do fato, ou, no caso do artigo 29, se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Beleza?